E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o Platão e a noção dele de conhecimento sensível e inteligível, né? O Platão ele viveu ali entre 428 e 427 a.C. até 348 347 a.C., né? Lembrando que a contagem aí é decrescente, né? O nome dele é Aristóteles, mas ele ganhou um apelido de Platão porque ele tinha os ombros largos, né? Platão significa de ombros largos. Ele foi discípulo de Sócrates, a quem ele vai chamar aí, vai considerar a pessoa mais sábia e mais justa que existiu na Terra. Depois que o Sócrates é condenado à morte, né, falece, o Platão ele sai da Grécia, faz uma viagem por várias regiões, por vários lugares do mundo e retorna para Atenas em 387 a.C., lógico, né? E funda a sua própria escola filosófica, chamada de Academia. Ganha esse nome porque ficava num jardim que era uma homenagem ao herói grego Academos, né? Na academia ele ensinava matemática, ginástica e filosofia. Ele dava muita importância para a matemática, né? Porque para ele a matemática é a capacidade de racionar sobre aquilo que não é percebido pelos sentidos. Já vi que ele tem todo uma idealização em relação aos sentidos, né? E a matemática vai ser muito importante porque ele quer buscar aquilo que está além do sentido, tá? No livro 7 dele, A República, o Platão vai elaborar a alegoria da caverna para ilustrar o seu pensamento, tá? Ele vai, então, criar um diálogo entre o Sócrates e o Glaucon, tá? E nesse diálogo, o Sócrates ele vai dar um exemplo de pessoas que viveram a vida toda amarrados por correntes no pé e no pescoço, dentro de uma moradia subterrânea, uma caverna. Essas pessoas nunca saíram para fora dessa caverna e nunca conseguiram ver nada além do que era projetado para eles numa parede de rocha que ficava na frente deles. Atrás, na saída dessa caverna ficava um fogo e tinha uma estrada que passava pela porta, digamos assim, da caverna. O que as pessoas então que estavam dentro dessa caverna conseguiam ver eram as sombras do que passavam lá fora nessa estrada e os ruídos através dos ecos que chegavam dentro da caverna. Ou seja, tudo que essas pessoas viam eram sombras e tudo que elas ouviam eram ruídos distorcidos. Então, ou seja, o que essas pessoas pensavam dentro desse lugar, né? Eles faziam sempre interpretações erradas do mundo real. Por quê? Porque eles sempre viam sombras e ouviam ruídos. Fazendo uma leitura do conhecimento, uma leitura epistemológica dessa alegoria da caverna do Platão, né? A gente tem que primeiro ressaltar o seguinte: o Platão ele vai fazer uma advertência em relação à educação à falta dela. Para o Platão, viver dentro da caverna, viver na sombra, viver fora da luz é viver na ignorância, viver sem conhecimento, sem educação. Então, para o Platão, é libertador você sair da caverna, sair da ignorância e ir para a luz, ir para o conhecimento, tá? A palavra grega que vai chamar aí de verdade, né? O Platão sempre vai buscar a verdade, assim como o seu mestre Sócrates. A verdade, a palavra aletheia, tá? É um prefixo que indica oposição, negação. E lete significa o esquecimento, o velamento. Então, a verdade é a negação, né, de letheia. Então, seria a verdade é o que não é esquecido, é o que é lembrado, o que não é perdido, o que não é oculto, o que é real, o que não é dissimulado. Isso que é verdade, tá? Então, para buscar esse conhecimento verdadeiro, o Platão vai distinguir os níveis evolutivos do conhecimento, tá? Então, nosso conhecimento sensível, aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, ele vai falar que é aí que nós encontramos a nossa crença e a nossa opinião, que é a doxa, né? A opinião para ele é dosha, para o grego é dosha. Então, quem vive dentro da caverna ali, quem vive na ignorância, baseia o seu conhecimento naquilo que a crença e naquilo que a opinião dele determina. Poderia falar que tem um nível intermediário, que é o nível do raciocínio. O raciocínio vai dar o caminho para a pessoa sair da caverna, sair da ignorância, né? E no último nível que ele vai falar, que é a intuição intelectiva. Na intuição intelectiva é quando o indivíduo capta a essência das coisas. Essa essência das coisas Platão vai chamar de ideia. Para Platão, as ideias são a verdadeira realidade e o conhecimento verdadeiro.
tem um fragmento do Platão no livro dele Diálogos, que ele vai falar o seguinte: receei que minha alma viesse a ficar completamente cega se eu continuasse a olhar com os olhos para os objetos e tentasse compreendê-los através de cada um dos meus sentidos. Refleti que devia buscar refúgio nas ideias e procurar nelas a verdade das coisas. Olha só, aí ele receou ficar cego se ele continuasse olhando só com os olhos. Por quê? Porque ele tinha que buscar refúgio nas ideias, procurar na ideia a verdade das coisas. Tá? Aí ele continua: assim, depois de haver tomado como base em cada caso a ideia que é meu juízo, a mais sólida, tudo aquilo que seja consoante eu considero como sendo verdadeiro, quer se trate de uma causa ou de qualquer coisa, e aquilo que não lhe é consoante eu rejeito como erro. Tá? Então, para ele, sensível são nossas particularidades da nossa opinião, tá? Baseadas no senso comum. O interior da caverna, então, é a ignorância, é o reino do sentido, das aparências, das opiniões, da multiplicidade de formas fugazes. Tá? Já o inteligível fora da caverna, no conhecimento da luz, é a intuição intelectiva das ideias, das essências, da imutabilidade do ser. Tá? O Platão, então, ele vai pegar a ideia dialética do Sócrates, né? E vai transformar o método socrático da maiêutica. Lembrando lá que na maiêutica o Sócrates vai usar do helêntico, né? Que é o refutativo. E aí, se a pessoa sobreviver lá à ironia do Sócrates, chega na episteme, na formação dos conceitos. Tá? Então ele vai pegar essa maneira socrática e da maiêutica e vai examinar teses contrárias. Então, assim, você tem que pegar teses contrárias e colocá-las em choque. E aí descobrir o que é falso para rejeitar e reter o que é verdadeiro. Dessa soma e subtração de ideias, a gente chega na essência, na ideia verdadeira. Tá? Então, um exemplo de como que seria essa ideia aí, essa busca da essência para o Platão. Então, vamos tomar, por exemplo, uma árvore. Há muitas diferentes árvores, elas nascem, crescem, se modificam as estações e morrem. Contudo, a verdadeira realidade última, a ideia, permanece. A gente fala árvore, todo mundo no mundo tem uma noção, um conceito do que é árvore, independente da espécie de árvore que nós estejamos falando, são características que tem para todas as árvores. Para Platão, a busca do conhecimento é isso, é o conceito, a ideia que não muda. Para ele o conhecimento é isso, é buscar esses conceitos, essa ideia que não muda. Tá? E desse pensamento de Platão, dessa forma de explicar o mundo que o Platão tem, nós vamos ver que lá na frente a Igreja Católica vai se apropriar disso, vai misturar isso com a religião, com o cristianismo, e aí vai ser a base do pensamento do Santo Agostinho e vai ser a base do pensamento da Idade Média.